Deputados discutem projeto do governo que estabelece normas de segurança para o funcionamento de casas noturnas em Santa Catarina. Roubo de cargas nas estradas catarinenses mobiliza autoridades e representantes do setor no estado. Seminário discute desafios ambientais das pequenas propriedades rurais. E ainda a inclusão de Tubarão no sul do estado na lista de cidades contempladas pelo Programa de Inovação Inova@SC. Agora, no Notícias da Semana. As regras propostas pelo governo para a adoção de medidas que garantam segurança às casas noturnas do estado foram debatidas esta semana pelos deputados das comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Segurança Pública. O projeto de autoria do Executivo tramita na Casa junto com outras 6 propostas de origem parlamentar que versam sobre o mesmo tema. O debate sobre prevenção e segurança contra incêndios em casas noturnas do estado reuniu, além de deputados das 3 comissões, representantes dos bombeiros, Polícia Civil, CREA, Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes, Procuradoria-Geral do Estado e Secretaria de Segurança Pública. Em todas as manifestações, a preocupação em evitar a tragédia ocorrida na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, onde morreram mais de 200 pessoas por falta de segurança no local. O representante do CREA afirmou que uma situação como aquela ocorrida em Santa Maria provavelmente não aconteceria aqui no estado. O que eu afirmei é que a legislação de Santa Catarina é uma das mais eficientes, é uma das mais modernas que temos em todo o Brasil. Aqui a fiscalização, que há 20 anos estamos presentes efetivamente nos projetos contra incêndio, tem a participação de um profissional legalmente habilitado, de um engenheiro que faz o projeto, acompanha a execução e anota sua responsabilidade técnica. Portanto, o profissional que detém o conhecimento técnico dá as orientações corretas a todos aqueles empresários do setor. Para o representante da Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado, toda a discussão deve passar antes pela proibição de materiais tóxicos utilizados nas casas noturnas e de eventos públicos. Nós temos que conhecer esses materiais plásticos tóxicos, eles têm que ser identificados e estar ao alcance do público leigo, que não tem tecnologia, de saber se é ou não é. E quem, no meu entender, tem que definir isso é o Inmetro, como o Inmetro já define. O ursinho que tu estás comprando, o botãozinho não desprende porque foi testado no Inmetro. Então a criancinha não vai morrer porque se engasgou com o botãozinho. Você não vai morrer porque o sujeito botou um plástico lá em cima tóxico e o Inmetro já identificou. Esse é o ponto. A deputada Ana Paula Lima, proponente do debate, solicitou a realização de uma audiência pública para ampliar a discussão sobre o assunto debatido entre as 3 comissões. Que possa ser discutido as sugestões das pessoas, principalmente dos proprietários de vários empreendimentos, também de prefeitos, vereadores, pessoas que vivem em comunidades, que fazem esse tipo de festas, de lazer para a nossa comunidade, para não inviabilizar esses estabelecimentos de lazer. Sobre os encaminhamentos, foi definido que os 6 projetos de origem parlamentar e um do governo que tratam do assunto serão unificados. Debates também sobre um problema enfrentado dia após dia por trabalhadores do transporte de cargas, o roubo de mercadorias. As ocorrências têm sido cada vez mais frequentes. Na audiência, o presidente da FETRANSESC, Federação das Empresas de Transportes de Carga e Logística de Santa Catarina, Pedro Lopes, fez um relato da preocupação por que passa o setor. Segundo ele, os furtos e roubos crescem a cada ano. Além do receio dos motoristas, a maioria das seguradoras se recusa a emitir apólices, tanto de veículos quanto de mercadorias, tornando ainda maior o prejuízo das transportadoras. O dirigente cobrou ações mais efetivas de combate a este tipo de crime. Com relação ao roubo, muitas vezes é um detalhe, que se tiver envolvido também motorista, como disse o delegado Anselmo, nós já temos também quem compra. E é justamente nisso que eu acho que a ação da Secretaria da Fazenda é muito importante nesse sentido, porque se nós formos elencar alguns crescimentos fantásticos que nós temos em algumas áreas do Estado, alguma coisa tem que estar acontecendo. Então esse é preciso se buscar realmente por que disso e aonde, porque há um direcionamento prévio. E no que diz respeito a um caminhão, a um cavalo, por exemplo,
quando roubado às 9 às 5 da tarde, ele está desmanchado. É por isso que com a Secretaria nós trabalhamos para que incentive, acima de tudo, a emissão de documentos fiscais dentro do Estado, e ele pode controlar muitas vezes essa compra dentro da própria empresa, ver se ela não está sendo conivente. De acordo com levantamentos feitos por empresas do ramo e pela Polícia Rodoviária Federal, Santa Catarina é o segundo estado do país em número de ocorrências. No ano passado, foram 405 casos nas estradas federais. Somente nos últimos 3 meses deste ano, já ocorreram 23 roubos. O diretor da DEIC, Akira Sato, disse aos deputados que está sendo criada uma delegacia especial de combate ao furto e roubos de cargas e caminhões. Até lá, o trabalho é feito com o número de policiais disponíveis e com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal. Na questão do roubo e furto de cargas, a DEIC já vem acompanhando estatisticamente, bem como as ocorrências que vem ocorrendo no interior. E então, logo no curso deste ano aqui, nós teremos algumas respostas. O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Maurício Skudlark, do PSD, satisfeito com o resultado da reunião, aceitou a proposta de realizar novos encontros a cada 3 meses. Principalmente entre os estados aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até o estado de São Paulo, havendo a troca de informações, havendo ações conjuntas, nós teremos aí sim a diminuição dessa criminalidade. Quem também esteve na Assembleia na semana que passou foram os articuladores da Rede de Centros de Inovação do programa Inova@SC. Eles vieram discutir com os deputados a inclusão de Tubarão, no sul do estado, entre as cidades que serão contempladas pela iniciativa. A audiência pública reuniu deputados estaduais da região sul, representantes da Prefeitura e da Câmara de Vereadores de Tubarão, da Universidade do Sul de Santa Catarina e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável. O objetivo era discutir a possibilidade de incluir a cidade de Tubarão no projeto da Rede Catarinense de Inovação, lançado recentemente pelo governo estadual. O governo do estado deverá investir aproximadamente 40 milhões de reais na construção dos 10 centros de inovação. As obras, que devem começar agora, no mês de maio, deverão estar prontas dentro de 1 ano e meio. As estruturas vão contar com incubadoras tecnológicas, laboratórios de pesquisa e espaço para educação profissionalizante. As cidades escolhidas para sediar os polos tecnológicos da Rede Catarinense de Inovação foram Florianópolis, Joinville, Blumenau, Criciúma, Chapecó, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Lages e São Bento do Sul. Tubarão não está na lista anunciada no início de abril. Eu não sei por que ficou de fora, e que nós já estávamos dentro. Então nós fizemos uma força-tarefa, a CIT, CDL, Prefeitura, Câmara de Vereadores, para que novamente se tenha uma nova conversação e não deixar Tubarão de fora. Tendo uma rede estadual de polos de inovação, facilita o vocacionamento de uma região, facilita o aprimoramento desse aprendizado constante que determina exatamente melhor qualidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, foi quem conduziu a audiência pública. Ele reforçou a importância de Tubarão ser uma das cidades polo da Rede Catarinense de Inovação. Nós reconhecemos que faltou uma articulação um pouco mais aprimorada na época, desde o início desse processo. É possível que a cidade tenha cometido alguns erros também nessa caminhada, e nós estamos aqui agora para dirimir todas essas dúvidas e encaminhar definitivamente essa matéria, incluindo a nossa região nessa rede de tecnologia que o governo do estado está implementando. O secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável, Paulo Bornhausen, também participou da audiência pública. Ele afirmou que Tubarão já está incluída na rede de inovação e que o anúncio da cidade como sede do 11º Polo Tecnológico só não aconteceu ainda devido a algumas pendências, como a falta de definição sobre a doação de um terreno para a obra. Tubarão já está incluído na rede catarinense. A única coisa é que Tubarão não tinha conseguido até agora preencher todos os requisitos necessários para botar o projeto em pé. Se isso acontecer, é uma questão de a gente pedir ao governador do estado a inclusão definitiva da cidade e aí a alocação de recursos. E veja ainda hoje como vencer as dificuldades de acesso e permanência das pessoas com deficiência na rede particular de ensino. Em instantes, você acompanha aqui no Notícias da Semana.
As dificuldades de acesso e permanência de pessoa com deficiência na rede particular de ensino foram tema de uma audiência pública realizada esta semana. O debate reuniu autoridades e representantes do setor no estado. O debate reuniu estudantes com deficiência, educadores, especialistas, parlamentares, Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência e representantes das escolas particulares do estado. Segundo denúncias da Fundação Catarinense de Educação Especial, as escolas privadas do estado não atendem às necessidades dos alunos da educação especial. As principais são a falta de um segundo professor bilíngue para surdos que não dominam Libras, língua brasileira de sinais, um segundo professor de turma e ainda a cobrança por esses serviços e o impedimento de matrícula. O decreto 3956 de 2001, ele promulga a Convenção de Guatemala aqui no Brasil. Portanto, tem aspecto legal. E por essa convenção, toda diferenciação em função da deficiência ou em razão da deficiência é considerada discriminação. Então, os pais, eles podem procurar o Ministério Público ou o CONED no sentido de garantir o direito daquilo que é previsto em lei, né, também nas escolas particulares. O Sindicato das Escolas Particulares do Estado diz que os estabelecimentos de ensino não atendem às necessidades das pessoas com deficiência porque os direitos não estão previstos em lei. Isso é bonito, isso é desejável, mas não é lei. Isso é uma caridade, ou isso poderia ser interpretado como um bom gesto. E o deficiente, ele não precisa de caridade, ele precisa de igualdade. E essa igualdade, ela tem que ser feita com responsabilidade. Ela tem que ser atendida por instituições com habilitação e com condições para. E essas denúncias, elas são falsas, porque elas se baseiam numa premissa de que a lei assim determina. E a lei não determina dessa maneira. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, deputado José Ney Ascari, avaliou o debate e falou sobre os encaminhamentos. O principal encaminhamento vai ser uma audiência nos próximos dias com o secretário da Educação para tratarmos desta questão. Há necessidade da modificação de uma resolução, há necessidade de criação de uma estrutura na Secretaria da Educação para fazer o monitoramento das escolas particulares, porque isso também é papel do poder público estadual. Outra questão discutida pelos deputados foi de que forma cumprir as exigências ambientais e, ao mesmo tempo, garantir o desenvolvimento sustentável das pequenas propriedades rurais. Na região do Alto Vale do Itajaí, o dilema levou agricultores e autoridades a discutirem soluções para o impasse. Foi durante um seminário proposto pelo deputado Jailson Lima, do PT. Autoridades, empresários e pessoas ligadas ao meio ambiente estiveram na Unidade, local do encontro. O licenciamento ambiental foi o foco do debate. O presidente da Fátima, Jean Loureiro, deixou claro aos participantes que a prioridade hoje é a agilidade, já que se dobrar o número de servidores, ainda não seria suficiente para o número de licenciamentos. São cerca de 15 mil por ano. Para que isso aconteça, na próxima semana ele apresenta um plano de metas à Comissão de Turismo e Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. E até o final do primeiro semestre, um pacote de projetos. Nós temos uma relação direta com o rito do licenciamento, com o rol de serviços que têm necessidade ou não de serem licenciados e, obviamente, que também com uma gratificação que leve em conta a produtividade e ampliação da arrecadação da Fátima, não retirando nenhum recurso do caixa do governo, mas permitindo que o próximo trabalho e a produtividade do servidor possa também remunerá-lo como um estímulo para dar celeridade a essas licenças. A preocupação com o licenciamento ambiental por conta da extração dos recursos naturais, o processamento industrial e o descarte dos resíduos gerados nesses processos podem representar riscos ao equilíbrio dos diversos sistemas ecológicos e o futuro do meio ambiente foi uma das questões levantadas no debate, que foi considerado de extrema importância para os municípios da região. A gente está vendo a vontade do presidente de desburocratizar muito, de agilizar muito, de inovar, de ser audacioso, e eu quero parabenizar mais uma vez. É por aí, é dessa forma que nós vamos conseguir que as coisas aconteçam de forma mais rápida, mais ágeis. É um passo na direção certa, é um passo em que o meio ambiente vai sair ganhando e vai tirar muita gente da ilegalidade
e criando mais segurança jurídica para todos, para produzir e principalmente para um desenvolvimento sustentável. Então, com justiça social, com renda para as famílias e também com uma repercussão social positiva para toda Santa Catarina. Houve uma nova dinâmica com o atual presidente da Fátima. Ele está apresentando uma nova dinâmica, indo ao encontro das pessoas, ao encontro dos demandantes dos serviços da Fátima e provavelmente apresentará a nós, na Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, um novo modelo de relacionamento com as pessoas no estado de Santa Catarina. O deputado Jailson Lima, proponente do seminário, vai criar a partir desse encontro 2 documentos. Um para a Comissão do Meio Ambiente do Parlamento, para que todas as dúvidas sejam tiradas, e outro para a Comissão Especial, para a revisão do Código Florestal. E esse sentimento que sai dessa reunião, com representação política dos prefeitos, não apenas do Alto Vale, mas de Santa Catarina, de mais de 40 vereadores da nossa região e de Santa Catarina, nos permite construir caminhos que contribuam com esse debate. Então nós vamos daqui tirar um documento específico para encaminharmos para a Comissão de Meio Ambiente, para a Comissão de Justiça, tendo em vista que projetos de leis terão que ser elaborados para dar agilidade às ações da Fátima, e inclusive para que possa haver congruência entre o nosso Código Florestal e o Código Florestal Nacional. Já no plenário da Assembleia, parlamentares discutiram e aprovaram um projeto de lei que dispõe sobre a realização de pesquisas envolvendo plantas nativas. A preocupação é evitar a extinção dessas espécies. A implementação de projetos de arborização pelos órgãos públicos do Estado com uso exclusivo de plantas nativas da flora catarinense é uma das determinações do projeto de lei aprovado nesta quarta-feira. A matéria, de autoria do deputado Altair Guide, propõe ainda a implantação de programas de educação ambiental nas universidades, com foco na valorização da biodiversidade catarinense. Especificações que visam preservar os ecossistemas do Estado, evitando a extinção. Já a deputada Luciane Carminati apresentou uma moção manifestando à Câmara dos Deputados posição contrária à tramitação e aprovação da proposta de emenda constitucional 37. A PEC delega às polícias civis dos estados e federal a competência para a investigação criminal de infrações penais, deixando de fora os ministérios públicos estaduais e federal. A moção também foi aprovada em plenário, com votos contrários dos deputados Kennedy Nunes e Maurício Skudilark. Também na semana que passou, deputados retomaram a mobilização para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito que deverá investigar irregularidades cometidas por empresas de telefonia móvel. O movimento nacional foi desencadeado pela UNALI, a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais. Em Santa Catarina, o movimento vem sendo encabeçado pelo deputado Silvio Drevek, do PP. A boa notícia é que aqui no estado, o número mínimo de assinaturas necessárias para o início dos trabalhos já foi alcançado. Em Santa Catarina, 38 dos 40 deputados já assinaram um requerimento para a instalação da CPI. As 2 outras assinaturas devem ser colhidas no início da próxima semana. O requerimento que pede a instalação do grupo será entregue à mesa da Assembleia na sessão ordinária da próxima terça-feira. Composta por 7 parlamentares, a comissão terá 90 dias para apurar problemas como áreas de cobertura com deficiência ou inexistência de sinal em algumas regiões do estado. Também serão analisadas denúncias de má prestação do serviço de transmissão de dados, falta de atendimento ao consumidor, portabilidade e o preço da tarifa, considerada a mais cara do mundo. Outro destaque foi o lançamento da primeira agenda política e legislativa do comércio de bens, serviços e turismo. O documento foi elaborado pela FEComércio. O presidente da FEComércio, Bruno Braital, ocupou a tribuna do plenário para falar do objetivo da agenda política e legislativa do comércio de bens, serviços e turismo. O documento, entregue a todos os parlamentares, reúne os projetos de lei e propostas de emenda constitucional de interesse do setor. Os projetos incluídos na agenda a ser acompanhada pela Federação envolvem discussões relacionadas à tributação, infraestrutura e relações do trabalho, entre outros temas. Nós temos muito interesse com relação à cassação do cadastro do ICMS, das empresas que pirateiam produtos.
Eu acho que isso, de fato, vem em prejuízo do comércio organizado. Então é uma preocupação, existe um projeto nessa área que nós gostaríamos de acompanhar para e passo, né, para que efetivamente tenha uma ação contundente com relação a esse tipo de comércio que desprestigia o comércio catarinense. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina foi fundada em 1948 e atualmente reúne 68 sindicatos empresariais e quase 150 mil empresas. O setor terciário é hoje o responsável por mais de 50% do PIB estadual e pela geração de mais de 1 milhão de empregos. Esta é a primeira vez que a FEComércio lança uma agenda anual política e legislativa. A intenção é promover a transparência e melhorar o relacionamento com o Poder Legislativo catarinense. E veja em instantes a busca de incentivos para fomentar a indústria do carvão. Não saia daí, Notícias da Semana volta já. Como Notícias mostrou na semana passada, um dos assuntos que vem mobilizando deputados é o fomento à indústria do carvão. Esta semana, o tema voltou à tona. A discussão desta vez foi sobre a concessão de incentivos para o setor. Foi durante a reunião do Comitê para o Desenvolvimento da Indústria do Carvão, criado pela Federação das Indústrias do Estado. A primeira reunião do Comitê do Carvão Mineral da Fiesc reuniu empresários, o sindicato do setor e especialistas na área. O deputado Dóia Guglielmi, do PSDB, representou a Assembleia Legislativa. Durante o encontro, os participantes falaram sobre os tributos que incidem sobre o carvão mineral e o alto custo para o setor ter acesso ao crédito. O argumento é de que os encargos aplicados sobre o mineral estariam comprometendo a competitividade do insumo frente a outras fontes de energia. Uma análise mais detalhada da tributação, especialmente a cobrada pelo governo federal, será feita pelo comitê. Nós hoje temos aí em torno de 4 mil funcionários direto na extração do carvão. E o Rio Grande do Sul, que tem o potencial maior que nós, está apenas com 500. Então vocês vejam a grande diferença e o custo desse carvão que se torna para nós. O nosso é subsolo. Então eu vejo que na questão tributária o governo tem que ser sensibilizado e mostrar para ele que o retorno também do ICMS é muito grande para o Estado e nós temos que fazer com que os empresários continuem explorando e ainda mais. Sabemos que em 2030 o potencial da energia firme ela vai ser muito maior do que hoje e só através do carvão. O presidente da Câmara de Assuntos de Energia da Fiesc, Otmar Miller, lembrou que o carvão mineral é amplamente utilizado como fonte de energia em outros países, mas que no Brasil o mineral sofre uma série de preconceitos, principalmente vinculados a problemas ambientais. Segundo Miller, é preciso reverter essa impressão e buscar a organização do setor. E hoje até se acorda para a dificuldade que nós temos na geração de energia elétrica no Brasil, né? Que baseada em cima de fontes renováveis, né? Que sob o ponto de vista ambiental é positivo, porém como segurança de fornecimento encontra dificuldades, né? Então nesse aspecto o carvão é uma fonte de suprimento importante. Também na semana que passou, parlamentares avaliaram a assinatura do Pacto por Santa Catarina pelo Poder Executivo. Parte dos investimentos já foi definida pelo governo do estado. O Pacto por Santa Catarina vem sendo considerado o maior investimento da história do estado. No total, os recursos previstos para as obras são de 9 bilhões e 400 milhões de reais, financiados por instituições financeiras nacionais e internacionais. No início deste mês, o governador Raimundo Colombo formalizou o segundo contrato de financiamento com o BNDES, no valor de 3 bilhões de reais, que devem custear grande parte dos projetos.
A capacidade de investimento de Santa Catarina é de R$1 bilhão ao ano. Significa que a verba vai multiplicar por 9 esta capacidade. Grande parte desses recursos vai ser usada para a realização de projetos de geração de emprego e renda, de infraestrutura social, econômica e ambiental. As obras de maior vulto são as do setor rodoviário. Precisamos potencializar essas ações, esses investimentos, fazendo principalmente a questão do sistema modal, intermodal, a logística, a questão das rodovias catarinenses, os acessos aos portos, aos aeroportos, que são esses fatores que vão dar, com certeza, a segurança jurídica para os investidores poder ter a confiabilidade de poder investir em Santa Catarina. De acordo com o governo do estado, 41% dos projetos aprovados pelo BNDES e contemplados no financiamento já tiveram os editais de licitação para a contratação de obras lançados. O adiantamento dos entraves burocráticos proporcionou agilidade ao início das obras. O primeiro projeto a receber recursos desta fonte deve ser o da reforma da Ponte Hercílio Luz na capital, que vai contar com R$150 milhões. Os recursos do BNDES devem possibilitar a construção de 1.076 leitos em hospitais catarinenses, a reforma de 112 escolas, 5.354 novas vagas no sistema prisional e a construção de 82 unidades voltadas à assistência social. O financiamento tem carência de 7 anos e o governo federal terá 25 anos para quitar o empréstimo com 5% de juros ao ano. O PMDB é parceiro do governo e, muito mais do que isso, parceiro da população quando o assunto é investimentos que a nossa sociedade tanto merece. Somos um dos estados que mais crescem do Brasil, a níveis muito grandes de crescimento, com vindas frequentes de novos investimentos, e é necessário enfrentar essa situação com investimentos também em infraestrutura, desenvolvimento, educação, saúde, segurança pública, que são áreas prioritárias contidas no Pacto por Santa Catarina. Estamos confiantes e esperamos que o resultado seja sentido por todos os catarinenses. O que nós, parlamentares da oposição na Assembleia Legislativa, faremos é fiscalizar a aplicação correta desses recursos para que faça um beneficiamento da qualidade de vida da nossa gente. Outro assunto que ganhou destaque entre os parlamentares foi a decisão do TSE de alterar o número de deputados federais de 13 estados brasileiros, entre eles Santa Catarina. O presidente da Casa, deputado Juarez Ponticelli, se pronunciou sobre o tema. A decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi divulgada nesta terça-feira. Por 5-2, a quantidade de deputados federais de 13 estados foi alterada para as eleições do ano que vem. 8 estados vão perder representação na Câmara. Em outros 5, o número de parlamentares deve aumentar. Entre eles, Santa Catarina, que de 16 pode passar a ter 17 deputados federais. O novo cálculo para a redistribuição das vagas na Câmara Federal foi feito com base nos dados do censo de 2010 do IBGE. Atualmente, a divisão das 513 cadeiras leva em conta a população dos estados em 1998, que está desatualizada. Se algum estado não concordar com a nova divisão, pode recorrer ao STF. 2 ministros votaram contra a mudança, alegando que a decisão cabe ao Congresso. O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Juarez Ponticelli, concorda que a competência é do Congresso Nacional, mas defende a luta da sociedade catarinense por esta nova vaga na Câmara. Essa ação do TSE, embora favorável ao nosso Estado e justa para o Brasil, porque ela compensa os estados que tiveram acréscimo populacional e retira as cadeiras dos que tiveram decréscimo. Portanto, a decisão é justa desse ponto de vista, mas é inconsequente por isso, porque ela foi tomada por órgão que não deveria fazê-lo. Quem tem que fazer é o Congresso. A decisão do TSE tem impacto na Assembleia Legislativa, que pode passar a ter um deputado estadual a mais. Neste caso, Ponticelli é contra.
não vejo nenhuma necessidade de nós discutirmos isso agora, nem de ampliar, porque com 40 deputados eu entendo que nós temos condições plenas de fazer a representação de todas as regiões. Acho que nós temos assuntos mais importantes para encontrar solução antes de que discutir essa questão. Chapecó, no oeste do estado, sediou o 4º simpósio entre imprensa e judiciário catarinense. Nas palestras e painéis, os participantes debateram sobre o momento atual da sociedade brasileira em meio a denúncias e julgamentos de escândalos. O judiciário é um poder independente, a sua independência é muito importante e o jornalismo de qualidade ele tem que ser independente. A gente vê uma série de iniciativas de tentativa de controle da mídia, especialmente em países da América Latina, que nos preocupam muito, às vezes encontrando um pouco de eco no Brasil, e é muito importante para a sociedade que a gente mantenha essa independência, que isso que dá para o povo a capacidade de discernir, de entender o que está acontecendo. Promovido pela Associação dos Magistrados Catarinenses e pela Associação Catarinense de Imprensa, o simpósio teve o apoio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e das Faculdades de Direito e de Jornalismo de Chapecó. Foi um sucesso que o Chapecó dá mostras do potencial da região, não só de comunicação, econômica, enfim, em todos os sentidos, mas verificamos que é muito importante essa interiorização. Ela é muito importante porque normalmente na capital, os eventos ocorrem de forma mais frequente e o interior recente de ter essa troca também, que é muito importante. Falar sobre a importância, a relevância dos direitos todos e também das obrigações, mas destacadamente dos direitos todos que estão fechados na atividade da imprensa e destacar mais uma vez a grande conquista que é para todas as sociedades do mundo inteiro. Cada participante recebeu um exemplar do livro Nereu Ramos, José Boatê, Altino Flores e Alírio Bosley, os 80 anos da imprensa. Pesquisando, nós acabamos descobrindo que já em 1902 nós tínhamos o Clube de Imprensa de Santa Catarina e que em 1911 nós tivemos o maior evento sobre o aniversário da imprensa em Florianópolis. E veja que feliz coincidência, José Boatê fundou o Clube de Imprensa em 1902, em Florianópolis. Ao analisar o simpósio, o presidente da Associação Catarinense de Imprensa, Ademir Arnaud, destacou a importância da TV pública para a divulgação de eventos desta natureza. Vocês têm cumprido o papel de TV pública que cabe a essa magnífica equipe da TVO. Gostaria de contar com a participação e a presença sempre vocês têm dado uma demonstração de realmente preocupado com a TV pública, porque vocês têm feito um trabalho magnífico. Por hoje é só, o Notícias da Semana volta na semana que vem no mesmo horário. Obrigado pela companhia e até lá.